Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Jesus nos abençoe mais uma vez. Que bom que estão todos aqui. Boa noite a quem está no online aí também. Que Jesus também nos abençoe aí. Vamos dar início na noite de hoje, mais uma aula aqui, e vamos começar com uma prece, como sempre, né? E vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nosso amigo maior, rogando a Ele as bênçãos na noite de hoje, a inspiração e a sustentação para a nossa aula, para que nós possamos, no nosso entendimento, exercitar a mediunidade com caridade e sempre na busca da nossa evolução moral. Mestre querido, amigos da espiritualidade maior, somos gratos por podermos estar aqui, pela oportunidade do curso, sempre pedindo que abençoe a quem nos deu a oportunidade de aqui estar, Deus nosso Pai, e também os coordenadores dessa casa que criaram o curso. Obrigado, Senhor, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vamos começar aqui então com a nossa leitura. Saúde. Desculpa. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias e devastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que, muitas vezes, a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Neste trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher, assim de volta, os resultados de nossa imprevidência. Mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentua-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelos quais reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental,
na obsessão comum. Ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem as quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. Emmanuel, adaptado do livro Pensamento e Vida. A importância do nosso pensamento na nossa saúde psíquica e física, né? Nós temos uma ciência, a psicossomática, que estuda o processo de adoecimento, não as doenças em si, mas os processos de adoecimento do ponto de vista psíquico. E na psicossomática se fala, né, que toda doença, quando se manifesta no corpo, ela já se manifestou no psiquismo há muito tempo. Então é como se nós tivéssemos certos avisos, né, certos alertas no psiquismo que vão contribuindo, que se nós não ouvimos, vão contribuindo para que a gente vão se somatizando, para que a gente fique realmente doente no corpo. E do ponto de vista da psicossomática, você pode morrer com a doença, mas você, quando a torna consciente, a simboliza, você não morre da doença. Você consegue encontrar um para que ela existe. Na primeira apresentação, aqui na primeira página, fala aqui, ó, todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, ou seja, quando a célula está se reproduzindo, estabelecendo fatores de desagregação. Isso aqui é muito importante, gente. Quando nossa célula está se reproduzindo, nossa célula se reproduz a cada 2 anos. Então, dependendo da mensagem que a célula que está morrendo vai dar para a célula que está nascendo no processo de mitose, na reprodução, se ela não dar uma mensagem depressiva, a célula nova vem com a mensagem depressiva. Ela já nasce com a mensagem depressiva. E se isso não for solucionado, ela vai passar daqui a 2 anos essa mensagem para a nova célula que ela vai reproduzir. Olha que interessante isso. Só a nível de curiosidade, nosso corpo ele tem capacidade de reprodução de células de 50 vezes. Se a cada 2 anos nós deveríamos viver com saúde até os 100 anos. E começar a definhar após os 100 anos. Então, olha como os processos mentais, a nossa condição moral influencia para que a gente envelheça muito mais rápido do que deveria e morra ou desencarne muito mais rápido do que deveria. Então, o que nós podemos falar de saúde, ela não é só física, né? A saúde ela é mental, ela é física, ela é espiritual, ela é organizacional, ela é familiar, né? Ela é um conjunto de aspectos de coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Interessantíssimo isso. E ele começa falando, né, que a casa, quando é bagunçada, desorganizada, ela espelha um morador. Então, quando o nosso corpo está assim também tem um espelhamento, né, da nossa alma, né, da nossa psique. Vamos lá, para a gente começar os estudos de hoje. Eu recebi o arquivo do Bira. Eu não consegui abrir o arquivo no meu computador, então eu vou ler algumas coisas que estão no meu celular, porque eu não consegui adicionar aqui as projeções que estão aqui, ok? Eclosão significa abertura do que estava preso, contraído, fechado, desabrochamento, surgimento, aparecimento. Ou seja, quando há uma eclosão, é algo que estava retido, contido, que existia em potencial. E quando nós falamos de eclosão da mediunidade, ou seja, todo mundo tem o potencial da mediunidade. Por isso que nós falamos do médium, quando ele tem os fenômenos mediúnicos mais desenvolvidos, nós falamos de uma mediunidade ostensiva. É aquela que você tem fenômenos onde você pode comprovar. Então, o potencial mediúnico está em todo mundo. Só que em algumas pessoas, né, como Kardec disse, a gente falou lá na primeira aula, né, que todo mundo é mais ou menos médium. Então, quando Kardec fala que da eclosão da mediunidade, ele está falando que algo que estava restrito, suprimido ou retraído, vai eclodir, vai se manifestar.
A faculdade mediúnica ostensiva, aquela que é evidente, sem o correto direcionamento, pode produzir distúrbios comportamentais, orgânicos ou até mentais. Normalmente, quando tem as primeiras manifestações mediúnicas, a eclosão da mediunidade, e aí não tem um período da vida certo para isso acontecer, pode ser na infância. Nós temos a história do Chico, que com 4 anos já via tudo o tempo todo, tal, que por muitas vezes era tão ostensiva que ele confundia encarnados e desencarnados. Então, não tem uma idade certa para fazer isso. O meu relato pessoal começou a se manifestar ostensivamente mediunidade na adolescência. E eu achei, sinceramente, que eu estava ficando louco. Eu via coisa o tempo todo. E achei que eu estava enlouquecendo. Eu falei, não vou contar isso para ninguém, porque minha mãe diz que meu pai evangélico, vão me internar. Ou vão me levar para a igreja para tirar o inimigo de mim, esse tipo de coisa. E aí eu fiquei quieto. Não falei nada e aquela loucura, assim, achando realmente que eu estava ficando louco, porque eu via coisas o tempo todo. Claro que isso vai influenciar no comportamento, porque você começa a ter um comportamento baseado no que você está sentindo. Não, se você começa a achar que você está ficando louco, o seu comportamento começa a ser baseado nisso. E aí vem as influências também nesse sentido. Deixa eu pegar aqui uma coisa que eu anotei. O do Divaldo, você lembra no filme lá, ele tinha um espírito que acompanhava ele que não era do bem, ele sempre... Sim. Né? Inclusive a gente vai falar isso, que no início, depois a gente reforça, no início, claro que a gente ainda não tem uma moralidade bem desenvolvida. O que vai acontecer? Os primeiros fenômenos mediúnicos, as primeiras manifestações, quando vem a explosão da mediunidade, o que vai acontecer? Normalmente vai ser de espíritos apegados a matérias como nós. Então, as primeiras manifestações vão ser dos que nós costumamos chamar, infelizmente, de espíritos sofredores ou espíritos inferiores. E vão ficar ali perturbando mesmo. Essa do Divaldo é um ótimo exemplo, né? Já que você falou em Divaldo, eu fui, acho que eu até falei isso aqui, eu fui num workshop dele lá na creche Amélia Rodrigues, já faz alguns anos. E levaram o sósia do Elvis Presley. Né? E o cara é incrível, assim, você fala que é o Elvis, eu nunca vi o Elvis, né? Mas é incrível, cara, assim, você assistiu um filme e fala, nossa, é o Elvis que está ali. A vestimenta, o jeito, a voz para cantar tudo. E aí foi muito engraçado, é aquela hora dos autógrafos, né, que dá um tempo ali, logo depois do almoço, você vai lá compra os livros para ajudar lá na creche, e aí o Divaldo, ele passa ali umas 2 horas mais ou menos autografando, você bate um papo rapidinho com ele. Aí na hora que esse cara, o sósia do Elvis, comprou uns livros, é espírita também, e colocou na frente dele, assim, pra ele autografar, ele ficou olhando, aí ele olhava pro cara, olhava pra pessoa que estava do lado dele. Ele falou assim, é encarnado ou é desencarnado? Assim, tal assim, como é ostensiva a mediunidade dele, chega ao ponto de confundir. E se nós, né, mais leigos, né, já confundimos, imagina ele que está o tempo todo essa antena, né, que ele era aberta o tempo todo. Eu usei o termo de propósito antena porque, em termos de mediunidade, o Divaldo ele cunhou um termo sobre mediunidade que ele falava que Jesus foi, em termos de mediunidade, a maior antena parapsíquica que já existiu. Ou seja, ele era médium de Deus, ele falava diretamente com Deus. Olha só o nível, né, não só da ostensão da mediunidade, mas da moralidade também. Então ele fala aqui, né, que nos primeiros momentos da eclosão mediúnica vão ter as espontâneas e as provisional. A espontânea não causa grandes desconfortos físicos ou emocionais. Ou seja, aquela mediunidade que vai eclodir naturalmente, a pessoa ela já tem um certo grau evolutivo. Chamando lá no... Acho que alguém deixou o microfone aberto. Alguém está chamando? Deixou o microfone aberto? Quer fazer pergunta? Não, vamos seguir. Então, essas pessoas que já têm uma certa moralidade mais desenvolvida, vai ser mais sossegado, mais leve, mais ameno.
O que isso quer dizer? Que normalmente a mediunidade ela vai vir como prova. E a provisional ela vai falar o quê? O médium pode apresentar descompassos emocionais que afetam a sua organização física, podendo ocorrer perturbações espirituais. Alguns dos sinais que podem indicar a mediunidade se aflorando são formigamento ou vibrações em partes do corpo, como mãos, pés ou cabeça, calafrios, mudança de temperatura, sensação de toques ou pressão no corpo. Então, se vocês começarem a sentir alguma coisa parecida, eu vou aconselhar primeiro que vocês vão ao médico, para depois a gente começar a falar em mediunidade. Por que isso? Já faz uns anos isso, a gente estava num trabalho mediúnico lá no Ariston, no Oficina de Luz, e aí, isso é muito bom, aí um médium, na verdade assim, um cara que tinha acabado de sair do curso de educação mediúnica, 3 anos de curso, ele foi para a mesa, e era meio que assim um estágio, vamos chamar assim. Então tinha alguns médicos que a gente permitia que entrasse no trabalho como se fosse um estágio, para ir se acostumando, ver como é que é. E ele ficava falando o tempo todo de um formigamento nos braços, formigamento nos braços. Aí tem uma mesa, a pessoa ficava com os braços assim, baixinho como eu, então ficava meio, sabe, assim. Formigamento nos braços, a gente tem que ver o que é isso, né? Você quer escrever? E não vinha nada de escrito. Aí, passado algumas semanas, o cara aparece, né? Tá lá toda semana, mas passado algumas semanas, já fala, aquele formigamento eu fui no médico para ver o que era. Eu falo, tem um nervinho que tá pegando aqui na coluna que tá fazendo os braços formigar, dependendo do movimento que eu faço. Então, quando eu fico na mesa assim, formiga. Não, então abaixo os braços, não é vontade de escrever, né? E ele se revelou depois um médico psicofônico maravilhoso, mas ele era doido para escrever, ele aquele formigamento, então assim, tem que tomar um cuidado. Quando a gente está falando de ostensivo, a gente está falando o seguinte, a eclosão da mediunidade vai começar a acontecer com muita frequência. Só que tem que ter, assim, para a gente ver assim, isso é uma patologia, uma doença que está se manifestando, eu estou ficando louco, ou é eclosão de mediunidade? Aí a gente vai começar a ver o fenômeno que está acontecendo. Você começa a sentir toques no seu corpo. Você pode estar se perguntando, eu estou sentindo toque, assim, é alguma coisa do meu corpo que, sei lá, está me dando um tique nervoso, alguma coisa, ou eu sinto realmente um toque, sei lá, como se fosse alguém me tocando, pegando no meu ombro, algo assim. Então a gente começa a pensar numa interpretação. Por isso que a gente sempre fala da educação mediúnica, ok? O Manuel Filomeno de Miranda, no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, psicografia de Divaldo Franco, ele vai falar o seguinte: a mediunidade frequentemente surge de forma violenta, sendo necessária a educação dessa faculdade por meio da disciplina. Ela também pode eclodir de forma leve e suave, expandindo-se gradativamente à medida que o indivíduo desenvolve capacidades psíquicas compatíveis com o exercício medianímico. Então, nós vamos trabalhar uma questão também, que é a moralidade. Sempre a moral vai interferir no desenvolvimento da mediunidade. Não no fenômeno, ele existe per se, mas na capacidade desse médium, a moralidade vai estar sempre interferindo. Sua finalidade é conduzir o indivíduo ao progresso. Ou seja, não é simplesmente para a gente desenvolver mediunidade, ela eclode, a gente desenvolve e pronto. Para que serve isso? Né? Não tem aquela que vem de uma maneira mais simples, né? E uma outra que vem como provacional. Então vai entrar como prova, como missão. No caso do Chico Xavier, do Divaldo Franco, é uma missão, escrever livros, né? De um Raul Teixeira. A grande maioria é provacional. Então ela vai ter como finalidade, o objetivo final é a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Por quê? Porque trabalhar com a mediunidade é uma maneira de você ajudar tanto desencarnados quanto encarnados. Você está fazendo socorros a desencarnados que muitas vezes estão num processo obsessivo como encarnados. Então a gente ajuda nos dois planos. E se ajuda muito também, porque o seu tempo de estudo, de doação, e as experiências que a gente vê no trabalho mediúnico, nos livros que a gente lê, nos alertam também para a gente não ir pelo mesmo caminho. Quem comer, Maria? Progredindo, a finalidade, né, é o progresso. A mediunidade permite o resgate com o trabalho em prol de seus semelhantes
equívocos cometidos em vidas passadas e compromissos assumidos no planejamento reencarnatório. Ou seja, meus queridos amigos, todos nós que desenvolvermos algum tipo de mediunidade, as mais ostensivas ou as menos ostensivas, pedimos por isso. Não é acaso, não é todo mundo nasce para ser médium, não. Tem a ostensividade da mediunidade e nós pedimos isso. Então nós vamos trabalhar essa mediunidade. Oi? O exemplo disso daí é o livro que a gente está lendo aí, do André Luiz lá, que é o filme do Nosso Lar 2 lá. Os mensageiros, né? Tudo preparado. A gente até vai falar da fascinação, mas a gente percebe, né, que a gente está lá na espiritualidade, aquele filme é interessante. Eu prefiro o livro, porque nós assistimos o filme, acho que não tem nem um mês que eu assisti o filme. Esperei sair na TV e falei, gente, que coisa chata. O livro é muito mais legal. Você imagina. Quando tá ali concreto, você fala, nossa, que chatice, pelo amor de Deus. Até eu virava obsessor desse jeito. É muito chato isso. Não sei se vocês lembram daquela novela, A Viagem, o remake. Não, né? Acho que ninguém aqui viu a primeira versão, né? Preto e branco e tal. Não fala isso. Fala, não, seria nova. Não entrega. E aí tem uma cena, que meu irmão que falava muito isso. Meu irmão já desencarnou, então eu posso falar. Ele tá lá agora, então... Ele falava assim, uma cena, aí tava todo mundo de branco, aí mostra o Alexandre, de preto, num bravo, infernizando a vida de todo mundo, não sei o quê. Aí depois mostra ele de branco. Não sei por que tem essa coisa de cor branca na roupa, cor preta, é ruim, cor branca. Eu adoro preto, se eu puder usar preto, eu vou usar preto. Mas que seja. Aí tá todo mundo numa roda, num gramado, aí uma imagem desfocada aqui atrás, assim, um cavalo branco passando lá no fundo. E ele olhava para ele e falou, isso daí que é o mundo espiritual? Eu ria e falava, deve ser, eu não lembro como é que é. Se for isso, eu juro que eu boto fogo em alguma coisa para me mandar embora daí. Porque se for esse lugar chato, não tem uma música, não tem nada. Aí eu falei para ele, puta, eu vou te dar um livro para você ler, Violetas na Janela. Café com leite. Mas ele falou, nossa, isso aqui é legal, né? Tem música lá, né? Tem apresentações de teatro, ele adorava teatro, arte. Eu falei, tem, nossa, cara, de repente, quando você desencarnar, você pode até virar um artista, quem sabe, né? Você já é muito louco mesmo. Naca, aí vai dar para curtir lá. Eu falei, isso, dá para curtir, vai nessa então. É nessa. Porque não pode ser aquela coisa parada, chata. Senão a gente começa a falar, é isso o objetivo? Não, o objetivo é evoluir. Evoluir quer dizer o quê? Colocar as coisas em ação. Não é ficar parado. Porque senão a gente vai trabalhar aqui, aí volta para o mundo espiritual e fala, nossa, agora eu evoluí, agora deu certo. Aí você chega lá e fala, e aí? O que tem? Não tem nada. Ah, você tem merecimento, né? Bônus horas, você tem uma casinha. E espera aí. Não, a gente vai continuar trabalhando muito. Eu acho assim, porque eles colocam preto, porque o preto é a ausência de claridade de luz, né? Como eles estão nas trevas, estão nos lugares mais umbralinos, aí talvez seja por isso para fazer... Ah, mas preto emagrece. Preto emagrece. Não, mas o que eu estou querendo dizer é no filme. Sim, né? mas por causa da ausência de luz, né? Eu não vou me lembrar agora o nome do livro, mas tem um livro do André Luiz que eles descem assim, as regiões trevosas do umbral. O instrutor desse livro é o Gúbio. Juro que eu não me lembro o nome agora mesmo. Eles vão no abismo mesmo, vão tratar com os dragões. Aí fala, né, das vestimentas, preto e vermelho, roxo e preto. Por quê? Não é a questão da ausência de claridade. É a questão de que... e eles formam a roupa através do próprio pensamento. Eles modificam o fluido. Isso é uma projeção da mente. Ou seja, a mente está em um estado depressivo. Ela não tem essa, como você disse, a claridade no sentido das coisas claras. Ela está sempre embotada, né? E também dá essa ideia ou sensação de coisa má, porque é muito simbólico isso. Aqui, quem possui mediunidade não é um ser evoluído, apenas recebeu uma ferramenta de trabalho para utilizar no autoaperfeiçoamento. Ah, mas se a gente falar de um Chico Xavier, ele é evoluído pela mediunidade? Não, a mediunidade ajudou ele a evoluir ainda mais. Então ele já tinha um compromisso, lembra que a gente pede a mediunidade como prova,
Então, a mediunidade nos ajuda a evoluir mais, usando ela com caridade. Nos estudos, a gente vai desenvolver inteligência, né? E a ação dessa inteligência na caridade nos ajuda a melhorar moralmente. Então, quem tem mediunidade não é evoluído, mas a mediunidade nos ajuda a evoluir e muito. A eclosão indica um início da atividade programada. Entendi. Tipo assim, ela ajuda a evoluir, mas acho que depende muito do livre-arbítrio também, porque tem aquele rapaz de Goiás lá que está preso lá. Pelo de Deus. Então, ele tinha uma certa mediunidade. A mediunidade pode te ajudar a evoluir. Vai depender do uso que você faz dela. Então, depende do livre-arbítrio. Né? Aí ali, nesse caso, a gente não vai atribuir isso à mediunidade. A gente vai atribuir isso a caráter, a índole, a moral. É da pessoa. Né? A mediunidade poderia ter sido um instrumento para a evolução. Infelizmente, ele não usou para a evolução. E aí você vê a questão, eu não diria nem livre-arbítrio, porque assim, é muita inconsciência. Né? É o fato de você simplesmente fazer e nem perceber que está fazendo. É o que aqui a gente vai estudar um pouco sobre a fascinação, sobe para a cabeça. Então você se coloca numa posição especial de poder, e isso que é glamour, né? De glamour, de mais especial que os outros, né? No termo psicológico, a gente vai falar que o ego se identificou com o self, ou seja, eu começo a achar que eu tenho poderes especiais, que eu sou Deus, que eu estou num lugar especial, até porque as pessoas, infelizmente, o reverenciavam muito nesse lugar, de curador, de muito evoluído, então por isso eu vou receber as coisas, e não como Jesus dizia, né? A tua fé te curou. Né? Atribuiu muito a ele, e aí é o que sobe para a cabeça. Ligado ao psiquismo, isso aqui é importante, tá, gente? Ligado ao psiquismo, ou seja, as nossas manifestações psíquicas, nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo que eu falo que é uma manifestação do humano, do indivíduo, é um ato psíquico, é um ato da alma. Ligado ao psiquismo, se desenvolve naturalmente ao longo das experiências reencarnatórias e também no plano espiritual. Mediunidade no plano espiritual, mas a gente não aprendeu que o médium é medianeiro entre o espírito encarnado e desencarnado. Existe mediunidade no plano espiritual também, ok? Só que ela vai ser feita de outra forma, porque os fluidos no mundo espiritual são diferentes, né? Mas se manipula fluidos também, e é possível fazer essa manifestação espiritual mediúnica para outros espíritos. Também não vou lembrar o nome do livro, mas conta, do Filomeno de Miranda, ele conta que eles estão no nosocômio, no hospício, na espiritualidade, e tem um espírito que se identificou na vida encarnada com um papel que ele fazia no teatro, onde ele era Mefistófeles. E quando ele desencarna, ele tem no perispírito a aparência de Mefistófeles, de um diabo, de chifre, de rabo, de tridente e vermelho. Porque ele encenava isso no teatro. E ele ficou muito famoso, ganhou prêmios e tudo. Então, quando ele se identificou com o personagem, o ego se identificou, o eu, quando ele desencarna, ele tem essa aparência. E aí é feito um tipo de reunião mediúnica na espiritualidade, e é a Maria Modesto Cravo, que vai ser a médium, para fazer a incorporação, entre muitas aspas, tá, desse espírito, para poder manipular os fluidos do perispírito dele para ele voltar à forma humana. Então isso acontece na espiritualidade também. E como diz aqui o nosso texto, né, ligado ao psiquismo, desenvolve naturalmente, não precisa forçar nada, ao longo das experiências reencarnatórias. Então nós vamos ter essa mediunidade em muitas encarnações, de acordo com as nossas necessidades de evolução moral. Pode ser que a gente tenha uma encarnação que não tenha nada, nenhuma manifestação, porque não há necessidade disso, pode até atrapalhar, mas conforme ela vai se desenvolvendo nas encarnações, ficando cada vez mais aprimorada. E é importante, de novo, destacar que é ligada ao psiquismo, ou seja, ela começa a se transformar, se tornar, na verdade, uma manifestação psíquica, um atributo do espírito. O que hoje nós chamamos de mediunidade, Joana de Ângeles fala que no futuro vão ser parte dos nossos sentidos. Eu vi o espírito. No futuro ninguém vai ver espírito. Nós teremos
uns mais que outros, a habilidade como um dos sentidos, a visão é um dos sentidos, e ela vai se desenvolver ao ponto da gente ver outras dimensões. Da gente ouvir ou coisas que a gente não ouve hoje. Né? Seria o que o pessoal diz viver na quinta dimensão hoje? Seria mais ou menos isso. Né? Só uma coisa, no livro Sexo e Vida, o André Luiz fala de 7 dimensões. Aqui na Terra, 7 dimensões. Né? Que ele tenta fazer uma prece para que alguém apareça para ajudar ele ali no momento de socorrer uma menina ali. E aí ele nota que vem uma ajuda, como se fosse uma intuição para ele de uma outra dimensão, e aí depois ele fala que ele foi estudar isso. No nosso plano, nós temos 7 dimensões diferentes. Quando eu falo 7 dimensões diferentes, 7 vibrações diferentes. Então, tem espíritos que estão numa vibração aqui conosco, muito mais alta que nós, ou seja, são espíritos mais evoluídos, assim como tem espíritos que estão em vibrações menores do que a nossa. Quem tem a mediunidade ostensiva, aqui nesse ambiente não, porque ele tem toda uma proteção. Mas se saiu na rua, dá para ver o plano espiritual inferior na rua. Quem tiver uma mediunidade mais ostensiva. Passar no bar, por exemplo. Passou no bar, aí não precisa nem muita coisa, né? Você passou na frente do bar, né, os amiguinhos já lá. E te cumprimenta de longe, né? É sexta. Aí você fala, vou beber em casa. Eu vou lá, eu faço uma visita, não tem problema, as portas não vão me impedir, né? Surge em qualquer etapa da existência, infância, adolescência, fase adulta, ou mais raramente na velhice. Né? A gente escuta muito do pessoal mais velho, já idoso, que começa a sentir um pouco mais as coisas. Aí a gente vai atribuir isso a quê? A mediunidade, a eclosão da mediunidade na velhice? Não. Né? Porque a gente tem que ver o quê? A frequência com que isso acontece. A gente pode começar a pensar mais num desligamento já daquele espírito do corpo, que já está envelhecido, e daqui a pouco ele está se preparando já para a morte física. Casos de demência, por exemplo, né, na velhice, dá para observar muito os fenômenos mediúnicos no caso de demência. Eu vou falar daqui a pouco, mas tem uma cisão com a consciência, uma cisão com a realidade aqui e agora, então entra-se numa eclosão, sim, só que o cérebro também já não está funcionando muito bem mais. Eu tenho uma dúvida aqui, você falou que tem mediunidade no plano espiritual, mas a mediunidade não seria uma ligação do corpo físico com o plano espiritual para... Aí, como lá está todo o espírito, como é que vai ser? Né? Não é o corpo físico com o plano espiritual. Eu falo assim, a gente que nem falou, uma antena, né? Sim. O médium, ele é um intermediário entre os planos físico e o espiritual. Então. A mediunidade é anímica. E ela está, se a gente puder localizar ela em algum lugar, ela está no perispírito. Ela se desenvolve, como está falando no texto, no decorrer das nossas experiências reencarnatórias. Então, quando nós voltamos ao plano espiritual, nós ainda não temos um perispírito? Só o perispírito. Isso. Nesse perispírito, nós temos ainda a potencialidade mediúnica. A gente não falou que com o tempo, passar do tempo, dos séculos, ela vai se transformar nos nossos sentidos naturais? Então, por isso que dá para ter a manifestação mediúnica no plano espiritual. Por exemplo, vocês já leram André Luiz, Emmanuel, principalmente André Luiz fala muito de leitura de pensamento no plano espiritual. Aqui para a gente é como se fosse a telepatia, a gente chama, né? É como se fosse uma mediunidade. No plano espiritual é algo normal, só que isso é respeitado. Ninguém invade a privacidade de ninguém, né? Até porque com o tempo você domina a técnica de dar uma blindada na mente, então você não deixa ninguém ler. Eu falei na última vez que eu estive aqui que eu ia fazer umas brincadeiras com Harry Potter, né? Quando você lê Harry Potter, existe uma magia que é chamada, uma habilidade de alguns bruxos chamada de oclumência. Oclumência, o que é? Não é a capacidade apenas de ler a mente do outro, é a capacidade de ler a mente do outro, o pensamento do outro, e de colocar pensamentos na cabeça do outro, né? Tanto que você pode levar o outro à loucura, você pode influenciar comportamentos, né? Ou seja, a gente está falando de obsessão. Olha só. Aí tem um dos filmes que os filmes, para quem lê os livros, os filmes se tornam um pouco enfadonhos, um pouco chatos, porque falta muita coisa. Né?
No livro, o Snape, que é um tremendo um oponente, vai treinar o Harry para ele virar um oponente, para o Lorde das Trevas não ler a mente dele. E aí, o Harry vai lá e solta um feitiço de proteção e lê a mente do Snape. Aí o Harry, depois é que ele vai ficar sabendo, e o Harry, no futuro, a profissão dele, ele vai enfrentar bruxos das trevas, vai caçar bruxos das trevas, né? Então ele precisa aprender a oclumência. E é naquela parte ali, naquele momento, que ele entende que ele tem essa capacidade, só que ele vai ter que estudar muito para isso. Ou seja, quando a gente está falando de mediunidade, é estudar muito. Nós vamos desenvolver, estudar, praticar, desenvolver não só a mediunidade, mas a moralidade. E esse atributo, esse fenômeno vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais ostensivo. E aí é aquilo que você falou do João de Deus, vai depender de como a gente usa. O corpo precisa ser adequado para favorecer os fenômenos mediúnicos. O que isso quer dizer? O que vocês entendem com isso? O corpo tem que ser adequado. Tem certas regras que a gente tem que fazer antes de fazer um trabalho mediúnico. Vocês lembram o que a gente falou na primeira aula? Comer carne. Não comer carne. Não comer carne, não fazer sexo. Mas o quê? A gente não leu sobre saúde, sobre os nossos pensamentos? Guardar os pensamentos. Né? A prece não é só para a gente se comunicar com a espiritualidade, com Deus, no sentido de temer e louvar ao nosso Pai, mas também no sentido de criar um fluxo energético no nosso corpo, para que, através da pineal, para que o nosso corpo seja em condições de trabalho. Olha que importante. Por que vocês acham que veio lá a saúde no começo? Por acaso, a vida colocou lá e gostou, porque achou bonitinho? Não. Tem um propósito nisso. Cuidar desse corpo como um templo mesmo, né? E esse corpo ele vai ser esse instrumento para a manifestação mediúnica. Então, quanto melhor esse corpo cuidado. Lembra que a gente falou no começo da psicossomática, né? De que é o nosso psiquismo que nos adoece? Que as nossas células podem se reproduzir até 50 vezes a cada 2 anos, que a gente deveria começar a envelhecer com 100 anos, e a gente morre antes disso, a gente começa a definhar muito antes disso. Por quê? Porque não cuidamos do nosso corpo. Né? Agora, imagina se nós pudéssemos, né, exercitar a mediunidade ali, firme, forte, até uns 100 anos. Onde é que a gente não evoluiria muito mais rápido? Né? Se a gente pudesse viver 2 séculos, 3 séculos, a gente teria menos encarnações, tudo bem que elas seriam mais duradouras, mas em menos encarnações evoluiríamos mais rápido. Um exemplo disso daí é o Divaldo, porque eu vi esses dias no Google, aí, não sei onde, no YouTube, uma entrevista que ele deu com o Jô Soares, ele já estava com, acho que se eu não me engano, 80 e poucos anos na época que ele fez a entrevista no Jô Soares. E o Jô Soares já faleceu faz um tempo. Uhum. E ele tem um corpo... Divaldo, se não me engano, está com 93. Né? Então, ele tinha um corpo perfeito na época dele. Não, nessa oportunidade aí do Elvis Presley, foi um dia que eu falei com a minha esposa, eu falei, olha, eu não vou admitir que eu desencarne antes dos 80. Na época ele estava com 80. Então já faz 13 anos isso, olha só. Faz tempo, né? Meu filho tinha 1 ano, ele ficou com a minha sogra, a gente era o dia inteiro. Porque lá você compra um dinheirinho para passar o dia, comer as coisas e tal. Aí no final, se sobrar, você pode ir lá devolver e te devolve o que sobrou de dinheiro. Ok. Aí eu estou indo devolver. E na hora lá de assinar, de autografar os livros, eu queria perguntar umas coisas para ele e eu não consegui. Eu fiquei muito de vergonha, eu sou tímido, não vou conversar com ele não, vai que eu falo besteira, essas coisas. Ok. Aí na época hora... certa. Oi? Na época certa. Eu ainda sou, é que não parece. Eu sou tímido, mas tem que estar aqui, né? A gente pediu o trabalho. E aí, na hora que eu tô indo, minha esposa falou, você vai lá rapidinho antes que ele volte, ele ia finalizar o workshop. É aquela hora que o Bezerra de Maria se manifesta, eu quero ver isso, é um espetáculo aquele negócio. Aí eu tô indo rapidinho, andando rápido, aí tá vindo de volta mais 2 pessoas, lá no fundo, lá, camarim, sei lá onde que ele tava. E eu de frente com ele é da minha altura, assim. Eu parei na frente dele, o homem com nenhum fio de cabelo branco, cheiroso, eu suado, acabado o dia inteiro, ele com a pele sequinha. Deve ter tomado um banho, ou um cara especial mesmo. Eu falei, Divaldo, eu posso te dar um abraço? Ele, claro, ele veio me
comendo açúcar, um cheiroso, bonito. Eu falei, gente, 80 anos, eu não admito sair daqui antes dos 80 anos. Eu tenho que chegar desse jeito, bonito, cheiroso e cheio de vida. Cheio de vida. Eu compartilhei um vídeo hoje no Instagram com alguns amigos, que é um cara dando um relato de que ele esteve fazendo uma visita na África para fazer umas palestras e tal, um espírita, e aí lá ele aprendeu um ditado africano, que é assim: eu espero que quando a morte te encontrar, te encontre vivo. E ele fala, né? Cara, você tem que estar vivendo, você tem que ir para a vida. É isso que a gente fala dessa energia, né? E de volta com 80 anos estava lá. Incrível aí. Mas o fato dele ser cheiroso também não é por causa da Joana de antes. Tá bem próximo, né? Porque Não. O homem é cheiroso. Não, então, mas fala que ela... Como é que chama aquele médium lá de Minas, gente? De Araxá? Não. O que tá vivo ainda. O do hospital lá. O irmão Tadeu. Irmão Tadeu. Chega perto daquele homem. Ele exala. Você sente de um perfume. Então, mas não é, talvez, por causa que a mãe do Divaldo falava. Exala. Você está acompanhado agora. Porque... Exala. Não é do outro, é dele. Quem exala é ele. Você atribui muitas coisas para os outros, né, cara? Tem que pegar para você. A mediunidade é sua. A responsabilidade também é sua. O cheiro também é seu. Se for bom, ótimo. Se não for... É, que às vezes de tanto Cuida. você ficar junto com a... Aí joga um que não seja seu. Aí você fica torcendo para ter a Joana do lado aí para estar cheiroso. Não, é que de tanto você ficar... Não, vamos ser, era 6 horas da tarde, eu estava destruído, acabado, suado, pele oleosa do caramba e o homem lá inteiro. As faculdades mediúnicas de cada médium, ou seja, tem uma individualidade, uma singularidade nisso, se manifestam de formas diferentes. O que é evidência para mim é evidência para o outro, mas de formas diferentes. Por quê? Lembra que está lá em cima? É ligado ao psiquismo? Então, o que eu vejo me afeta de uma forma, o que você vê te afeta de outra forma. Nós podemos conversar sobre as formas que nos afetam para chegar numa terceira visão, numa terceira opinião. Então, ela é muito individual. Por isso que está destacando aqui que ela é a sua finalidade é progressista e evolutiva, né? Por causa da sua individualidade. Não sei qual que é, tá? Isso não tem um pouco também do médium, que o Bira falou que quando a gente olha para a janela assim, ó, fala, o que você está vendo nessa janela? Aí cada médium vai interpretar de uma forma. Exato. Né? Vai falar, ó, estou vendo... E aí você tem, por Estou exemplo... vendo um vídeo, estou vendo um vídeo com uma parte aberta. Cada um vai falar de um jeito. Cada um vai falar uma coisa. Aí num trabalho mediúnico, por exemplo, quem tiver na coordenação ou supervisão disso, pega a totalidade dessas visões, dessas imagens, cria um cenário e aí ele vai ter uma finalidade. Normalmente vai ser um resgate. É como se daqui eu estou vendo uma coisa, daí, aqui no meio, e você daí vê outra coisa. O que você está vendo? Estou vendo aqui uma coisa assim. Eu estou vendo outra coisa. Aí o cara que está aqui, o coordenador, fala, então eu junto a sua imagem com essa e sugere que nós temos um cenário X, um quadro tal. Seria um exemplo assim, estou vendo uma pessoa de costas, você fala, estou vendo uma pessoa de frente. Exato. Né? O que você está vendo, você vai fazer uma interpretação e te afeta de um jeito, o que eu estou vendo, eu faço outra interpretação. Você está vendo de costas uma pessoa cabeluda, você pode achar que é uma mulher, e eu estou vendo aqui na frente que é um homem cabeludo. Né? Então, assim, aí vai se montar um cenário com isso. As aptidões também variam de acordo com o tipo de manifestações e das responsabilidades ou compromissos. Olha aí a importância da individualidade. Vai ser de acordo com aquilo que eu assumi, que eu programei para essa encarnação, as minhas necessidades evolutivas. Então, eu vou vivenciar isso de uma determinada maneira.
Vamos pensar em termos de frequência. Tem gente que tem tempo de estar praticamente todos os dias na casa espírita, né, e poder trabalhar muito. Isso quer dizer que ela é mais evoluída? Não, isso quer dizer que ela tem as necessidades dela. Não estou falando mais necessidade, porque ela é menos evoluída. Estou dizendo que ela tem as necessidades individuais dela e a capacidade e responsabilidade com os compromissos dela. O desenvolvimento da mediunidade não tem relação com a moral do médium, já que é orgânica. Ou seja, médiuns lá do filme que o irmão falou, né, dos mensageiros, médiuns com uma moral duvidosa, né, podem ter a mediunidade muito ostensiva e vão, muitas vezes, ganhar dinheiro com isso, vão se aproveitar dessa situação como um João de Deus e fazer o que fez. Tem gente que cobra por isso e assim vai. Então, não tem a ver com a moral. Ela pode ajudar a desenvolver a moral. É comum, quando do surgimento da mediunidade, ocorrerem distúrbios físicos e psicológicos, conforme o grau de sensibilidade e controle do iniciante. Esses desconfortos podem ser intensos, produzindo desarmonias nem sempre bem administradas. É aquilo que eu falei, lá na adolescência, eu tinha de 14 para 15 anos, começo, no meio da adolescência ali, eu achei que eu estava ficando louco, honestamente. Né? Eu fui chegar ao espiritismo com 18. Né? Então, eu cheguei, eu fui no Seara de Kardec, ali na quadra, em Carapicuíba, e já achando que eu cheguei no lugar certo, porque assim, esse bando de louco que acha que fala de espírito, né? E eu tô achando que eu sou louco também, mas aí tinha uma coisa interessante. Eu nunca acreditei na morte, nunca, desde criança. Para mim, a morte nunca existiu, nunca foi eu nunca olhei a morte como um fim. Então, eu sabia, entre aspas, ou sentia, pressentia, que a vida continuava. Então, tinha essa naturalidade de ver espíritos, e aí eles falavam comigo, então eu sabia que era gente que morreu. Eu não tinha essa concepção que depois, estudando o espiritismo, foi me dar. Eu não tinha as ideias de usar isso como um instrumento de evolução moral. Por isso que é muito individual e viver com muita responsabilidade. Aqui dessas desarmonias que pode acontecer, porque ele fala assim, do iniciante, então ele não sabe, ele não está acostumado, ele não tem controle. Então a maneira como começa a acontecer afeta demais o iniciante. Né? Se sente muito medo com isso. Né? O que está acontecendo? O que são essas coisas que eu estou ouvindo? Que eu estou vendo? E muitas vezes as pessoas... E aí, nem todo médium é espírita, né? A gente vai saber, sabe que existem... A mediunidade é orgânica, como está escrito aqui. Todo mundo é mais ou menos médium. Imagine, né, uma pessoa começar a desenvolver mediunidade numa família de evangélicos. Numa família de ateus, que é pior ainda. Porque se é de evangélico, pelo menos é o inimigo. Tem alguma manifestação espiritual, um espírito ruim. Imagina ser ateu. Não existe. Né? Interna. Isso é louco. Vamos te internar. Vamos arrebentar você de medicação. Isso é depressão, isso é loucura. É tudo que não pode ser. É tudo menos mediunidade, porque essas coisas não existem. Nem sempre a pessoa é convenientemente assistida, seja por ignorância ou por desinteresse, desatenção dos familiares ou dos amigos. É o que a gente acabou de falar. A família não entende, os amigos não entendem, mas aqui como fala da ignorância, eu quero falar também de que isso pode acontecer dentro das próprias casas espíritas, tá, gente? Nem todo mundo é comprometido com o estudo. Cansei de ver, nessas andanças por aí para ir fazer palestra, de chegar, ouvir a pessoa chegar na porta da casa espírita, porque eu estou sentindo isso, isso, isso. Mas isso é mediunidade, você tem que trabalhar a mediunidade. Gente, vamos ter muita calma, porque isso é uma manifestação de ignorância. Né? Primeiro, qualquer coisa, sim, você está com alguns distúrbios, e nós vamos te acolher nos distúrbios. Não interessa se é mediunidade ou não. Primeiro precisa acalmar a pessoa e aí convidar ela, falar, você quer conhecer esses fenômenos, saber se é ostensiva, para que é isso? Para que serve isso na sua vida? Os meus filhos, os dois, quando tinha por volta dos seus 6 anos, era extremamente ostensiva, principalmente a vidência para eles. A gente ficou meses do centro espírita fazendo tratamento
para bloquear, para fechar o canal mediúnico, para eles pararem de ver. Porque era muito fácil para eles. Né? Ah, Maria mesmo. Maria aqui, ó, fez entrevista aqui e fez 2 meses de tratamento aqui para fechar, para bloquear. Porque para ela é super natural. Ela olha, porque eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Quando ela vai na casa dos meus pais, né, que até meio que se tornou raro, meu pai é extremamente preconceituoso, meu pai foi pastor evangélico, eu fui muito perseguido quando eu virei espírita, né? Meu pai odiava isso, é coisa do demônio, não sei o quê. A minha filha via a mãe dele dentro de casa, o meu irmão, que já desencarnou dentro de casa, né? E aí ele fica louco de raiva, porque ele fala, essas coisas não existem, não sei o quê. Ela descreve a pessoa. A minha filha, por exemplo, ela não conhecia o meu irmão. Igual de volta, né? Escrevendo a avó dele para mim. Exato. Né? A minha irmã, com 7 anos, a minha irmã mais nova não conheceu a minha avó, mãe do meu pai. Minha avó desencarnou, com Alzheimer, tudo, assim, foi uma condição muito ruim. Meu pai inconformado da forma como ela desencarnou, porque minha avó era assim, de trabalhar na igreja todos os dias. E ele falou, como é que Deus fez isso com a minha mãe? Porque a minha mãe era uma serva de Deus. E aí ele fica meio que ateu, né? Fica totalmente descrente. E minha irmã escreveu minha avó e falou, ela está atrás de você, ela está falando isso, isso e isso. Minha mãe vai lá nas gavetas dela, ela pega uma foto e fala, como é que a pessoa que você está vendo? Ela é assim, assim, assim. E os olhos dela são azuis, são lindos. Mostrou a foto, foi ela que eu estou vendo, ela está ali atrás do pai chorando. Aí meu pai começou a acreditar, porque minha irmã nunca viu minha avó. E descreveu, minha filha nunca viu o tio dela. E ela falava assim, o nome do meu irmão era Marconi, o apelido dele era Cone. E ela falava assim, o tio Cone brincava comigo no céu. Mas como assim no céu, filha? Eu morava no céu antes de eu vir para cá, antes de eu era estrelinha. E o tio Cone brincava comigo. Mas como que era o tio Cone? Ah, o tio Cone é assim, assim, assim. Ah, ele é grandão. Meu irmão era enorme, tinha 1,90 m de altura. Ah, ele era assim, ele era grandão, ele me pegava no colo, a gente conversava muito. Né? Ela foi descrevendo fisicamente o meu irmão. E aí, quando meu irmão faleceu, minha mãe tirou todas as fotos. Minha mãe tem um buffet cheio de porta-retrato na casa dela. Então, ela tirou todas as fotos do meu irmão. Aí ela foi lá mais uma vez, pegou uma foto do meu irmão e falou, é ele que eu vejo, ele fica aqui dentro de casa, o tempo todo. Aí minha mãe tem um altarzinho no quarto dela, ela falou assim, ele fica lá do lado do altarzinho da vovó. Eu falei, vocês acham que é legal ele ficar aqui dentro, né? Não, gente, ele precisa ir para casa dele, para a pátria espiritual, ele precisa evoluir, continuar. Né? Recentemente, no NEAL de Aldeia da Serra, eu recebi uma psicografia dele. Graças a Deus, ele está muito bem agora, muito bem mesmo, trabalhando. Mas quando o espírito desencarna, ele não tem que ir para o nível espiritual de evolução dele? Por que ele fica, então, dentro da residência? Você já respondeu, que ele fica onde o nível espiritual da evolução dele. Se ele está muito apegado à matéria, ele vai ficar onde para ele é confortável. Então, e nesses níveis mais evoluídos, seria dentro da crosta terrestre ou seria fora da crosta terrestre? Porque existe mais de 20 bilhões de Vamos pensar aqui. Quando você fala crosta terrestre, nosso lar, nós temos 7 camadas de esferas, 7 dimensões de esferas espirituais aqui na Terra. Nosso lar fica na 3ª. Então nós temos mais 4 acima ainda. O Bacelli descreve isso nos livros dele, ele fala que eles fizeram uma excursão, entre aspas, até a 7ª esfera. E o Bacelli fica, o médium, o espírito que psicografa para o Bacelli, né? E o André Luiz está nessa excursão também. Eles precisam usar roupas especiais, porque eles vão, a cada dimensão que eles vão subindo, e ele dá uma noção de subindo, porque assim, são essas esferas, né, em volta da Terra. Então, para eles, passou de nosso lar, eles já não conseguem nem respirar mais. É como se fosse a gente querer sair da atmosfera terrestre. Então, eles têm que usar energia absurda. Ele fala que quando eles chegam na 7ª esfera, os espíritos precisam se materializar para serem vistos. Eles que vivem ali no nosso lar, na esfera do nosso lar, não conseguem nem ver mais. E que as cidades são feitas de cristais. E é tudo pura luz. E são espíritos muito, muito, muito evoluídos. Então, seriam assim, aqueles que ajudam na gestão do planeta Terra. E aí o André pergunta, cada esfera que ele vai subindo, ele falava assim, o Chico passou por aqui? E todo mundo responde, passou direto.
E aí, quando ele chega na 7ª, ele pensa, não, é aqui que o Chico tá, olha isso, né? Isso aqui seria um mundo de luz pra gente. O Chico está aqui, passou direto. E aí tem uma psicografia da Joana de Ângeles que fala, né, que o Chico, quando desencarna, a mãe dele, a mãe adotiva dele, pega ele no colo, e ele tá muito renovado, ele tá um moço, dormindo, e aí vem a mãe dele, a Cidália, né, pega ele, da mãe adotiva, no colo, e começa a subir as esferas. E a Joana de Ângeles conta que ele foi passando as esferas, passando, e é recebido nos braços pelo próprio Jesus. Olha isso. Olha as esferas que ele sobe. Marcelo, eu não sei atualmente, mas o livro que eu li, Nosso Lar, quando eu li, ele tinha como se fosse uma psicografia desenhada dessas esferas. Aí chegava assim um livro que era, eles chamavam, se não me engano, de Abóbodas Celestes. Isso. Aí tem o desenho das camadas, aí tem o desenho dos prédios, de Nosso Lar, uma psicografia. Agora vocês imaginam. Eu não sei se os atuais têm esse é como se fosse um mapa. Tem um livro, Psicografia do Bacelli, que conta os dias atuais de Nosso Lar. Aí fala que a colônia cresceu absurdamente. Na época de Nosso Lar, do livro Nosso Lar, né, era mais ou menos 1 milhão de habitantes, né? Hoje seria em torno de 5 milhões de habitantes, só em Nosso Lar. Nosso Lar está muito próximo dos umbrais, né, terceira camada, né? E aí fala fala, o André Luiz, inclusive, fala que ele já estava preparando a reencarnação dele aqui na Terra, e aí fala que a comunicação, que o Ministério das Comunicações já conseguia fazer essa comunicação com as esferas sublimes. E aí tinha aquelas coisas que eles falam nas praças, né, que o pessoal se reúne, tipo, 6 horas da tarde, a hora da Ave Maria, esse tipo de coisa que é muito simbólica, né, para as esferas superiores se manifestarem, e é como se fossem hologramas aparecendo dos espíritos superiores falando com eles. Olha que coisa incrível isso, gente. Outra coisa, uma dúvida que você estava falando. É até uma primeira, gente, vai. Das crianças, né? As crianças até os 7 anos, eles têm um canal muito aberto, porque eles ainda estão na fase de transição. Não completou a reencarnação dele. Isso. Aí, por isso que, às vezes, você vê uma criança brincando com um avô, com algum espírito que já desencarnou por conta disso daí também. Aí eles têm Por volta de 7 anos, sim. vai completar a reencarnação no sentido físico. A reencarnação, ela será totalmente completada por volta de 21 anos. Olha só aqui. Olha o tempo que a gente demora. Aí fala, né, que nos mundos superiores, a infância é quase nula. A criança nasce, em questão de 1 ano, já virou um adulto. Né? E aí o ego já formou também, a identidade. Alguns médios iniciantes podem se entusiasmar e com isso caminhar para a fascinação. Eu falei que a gente ia falar um pouquinho de fascinação. Vamos lá, galera, o que vocês acham que é isso? Vocês lembram da música? Fascinação, amor. Eu amo essa música. E não entrega a idade, só, né? O que é fascinação? Deslumbramento. Deslumbramento. Aquele negócio que nós falamos lá, o glamour e tal. Glamour. Se achar. Oi, Walter, boa noite. Como se diz, né? A fascinação é o que derruba o médium, né? Vamos ver como que isso se manifesta, mas é o que derruba o médium. Porque é quando ele começa a achar que ele é mais do que é. O ego, né? É o puro ego, é a manifestação do ego. Mas vamos pensar nesse fenômeno. É um fenômeno psíquico, lembra? A mediunidade é um fenômeno psíquico. A fascinação também. De onde que ela vem? Como é que ela acontece? Na minha opinião, vem de várias formas. Cada um. Eu vou dar um exemplo aqui que eu aprendi em outro curso de mediunidade. Toda vez ele ia e fazia palestra para o pessoal tal, e tinha uma certa mediunidade que ele era intuído para fazer a palestra também. Aí ele foi perdendo aquela intuição, por quê? Porque cada vez que ele ia numa cidade, o pessoal fazia uma festinha para ele. Ele ficava tão empolgado com a festinha que faziam para ele, que no fim foi se
se perdendo O problema foi a festinha? Não, lógico que não. Foi o ego dele que O ego queria a dele. festinha, né? Não tem aquela história do, como disse a nossa irmã, é o que derruba o médium. Não tem aquela história do próprio Divaldo, muito jovem ainda, vai fazer a palestra. Se eu não me engano, tem até isso no filme dele, né? Ele vai fazer a palestra, ele faz uma palestra maravilhosa, super inspirado, a eloquência, como sempre, a oratória dele. E aí pediram para ele ficar mais um dia e fazer uma outra palestra, e ele, né, aí fascina, ele se acha. Né? A gente pode dizer que aquilo foi uma auto-obsessão, foi uma fascinação não provocada por um espírito, mas por ele mesmo, o ego. E aí ele está lá esperando a inspiração da Joana, e a Joana do lado dele fala, ei, vai então, faz aí, você não está se achando? Você não estudou nem nada, você está esperando só a inspiração para você ir lá e falar, olha como eu sou lindo, maravilhoso. Né? Então a fascinação é uma exaltação do nosso orgulho, da nossa vaidade. Né? Ela pode ser, né, auto-infligida ou ela pode ser provocada por um espírito obsessor. Né? Mas, sendo uma ou outra, nós é que vamos dar abertura. Lembra, sempre é um estado psíquico. Na visão espírita, a fascinação é uma obsessão que pode prejudicar o desenvolvimento espiritual de um médium. A fascinação acontece quando o pensamento de um espírito age diretamente na mente do médium, paralisando o seu raciocínio. Assim, o médium passa a aceitar tudo o que o espírito lhe diz como verdade, mesmo que sejam informações simples ou disparates. A verdade, a vaidade é um dos inimigos da mediunidade e pode levar à fascinação. Para ajudar a vítima, é possível convencê-la de que está sendo ludibriada e conduzir a obsessão ao caso de uma obsessão simples. Ou seja, ela pode ser auto-infligida. Eu posso começar a realmente achar que eu sou incrível. Né? Porque, olha, as pessoas batem palma na hora que eu faço uma palestra. Nossa, olha a discografia que eu fiz. Então, tem a pessoa se obsediando, né? Ou seja, mexendo com a vaidade dela. Claro que isso vai ter também um estímulo. Nossa, cara, como que as suas fotografias são maravilhosas, né? Todo mundo ama, todo mundo chora, né? Ah, você emociona as mães e consola todo mundo. Você não, é o espírito que está dando a mensagem, né? Aí a pessoa vai achar que é ela. E aí ele abriu o caminho para a obsessão. Ah, é verdade, você é incrível, maravilhoso. Vai lá, faz assim, faz assim. Bota aquela roupa, aquela do domingo, aquela melhorzinha, para todo mundo falar que você está bonita além de tudo. E aí vai, né, a perdição da pessoa. Mexeu aonde? A gente não está insistindo aqui que a mediunidade é um instrumento de evolução moral, evolução espiritual. Então ela vai mexer na nossa vaidade, no nosso orgulho, vai mexer em tudo, todas as características, conteúdos, aspectos negativos que nós trazemos. Vai mexer, inclusive, com a nossa preguiça. Né? Ah, mas eu não quero, não estou afim, tem que estudar. Não estou afim, não. Caramba, você foi preguiçoso, 3, 4, 10 encarnações, e agora você pediu para vir aqui trabalhar com isso, mas para trabalhar precisa se disciplinar, precisa estudar, e você não quer, você está sendo preguiçoso de novo. Aí na próxima, né, a gente vai avaliar consequências da nossa irresponsabilidade e falta de comprometimento. Isso acontece muito quando a gente está fazendo esse treinamento que a gente está fazendo, por exemplo. Eu não vou hoje não, tem jogo do Corinthians, tem jogo não sei o quê, aí a próxima semana eu vou ver no YouTube. Acontece. Aí vai indo. Acontece. A turma começa com 20 e acaba com... Eu me lembro, muitos anos eu trabalhei ali na oficina de luz no mediúnico. E aí durante um tempo a gente ia fazer um treinamento de psicografia. Era domingo de manhã. Eu ia numa má vontade, porque domingo de manhã tem corrida de Fórmula 1. E eu sou muito fã, desde criança, putz, eu vou perder minha corrida, não sei o quê. Aí eu falava para minha mãe, grava para mim a corrida, né, para me assistir depois. Aí ela não gravava, não sei mexer nessas coisas, né, cassete, DVD, não sei mexer nessas coisas. Aí eu aprendi a deixar programado no computador para gravar, e eu perdi a má vontade, mas era isso, eu ia com má vontade. Claro que isso interferia lá na hora do treinamento, do trabalho. Falamos da fascinação. No início da prática mediúnica, sintonizamos mais facilmente com espíritos que se identificam com os encarnados e com a vida do plano físico. É o que você estava falando. Você também falou, né?
Não tem que ir para uma esfera melhor? Não tem que ir para lugar nenhum. Ele vai ficar onde ele se sente mais confortável. Isso quando a gente está falando que tem espírito que nem sabe que desencarnou. Morador de rua é um bom exemplo disso. Muitas vezes nem sabe que desencarnaram, continuam andando com a mesma turma, né? Se o mesmo cachorro está lá, ele vai seguindo. O pessoal muda de lugar, ele vai junto. Na hora que recebe comida de quem estava na rua, entregando comida, café da manhã, eles comem junto, porque eles pegam os fluidos daquilo, e às vezes nem percebem que desencarnaram. Aquele pessoal da Cracolândia, por exemplo, eles já perderam a dignidade humana, já estão muito mais próximos, psicologicamente falando, da animalidade. Então esse pessoal muitas vezes desencarna, overdose alguma coisa, e nem sabe que desencarnou, e continua lá, na muvuca. Aí imagina, né? Nossa, tá mais cheio hoje, né? Normalmente aqui tem, sei lá, 100 drogaditos aqui, tem uns 300 aqui hoje. Ele tá vendo um mundo espiritual, só que ele não sabe que desencarnou. Então, ele se identifica com o encarnado e com o plano de vida físico, ou seja, a gente vai começar, no início da eclosão mediúnica, a entrar em contato com quem tem mais próximo, com os espíritos mais próximos da esfera física, dos mais materializados, ou seja, dos mais ignorantes, né, e daqueles que vão causar mais problemas. E aí eu vou insistir, por isso a necessidade do estudo da educação mediúnica. Então, quando você dá passividade para esses espíritos, você sente as mesmas sensações deles, Sente. né? E aí você tem que saber o que é seu e o que é dele. Você tem que aprender a separar. Gente, eu trabalhei muitos anos em hospital. Puta clima pesado. É terrível, né? Porque assim, até você aprender a diferenciar o que é seu e do que é desencarnado normalmente, né? Morreu numa cirurgia, morreu doente, né? E você sente aquele fluido. Você pega aquilo um pouco para você. Como a mediunidade, né? Ela é orgânica, muitas vezes você adoece, não era nem para adoecer, não é psicossomática, mas é psíquico, por quê? Porque você está pegando aquilo que não é seu. Aí, com o tempo, você vai aprendendo a se restringir daquilo, a se proteger, fazendo uma prece, né? Pedindo ajuda para ele, mas para se proteger também. O escolho com que topa a maioria dos médiuns principiantes é o de haver-se com espíritos inferiores e devem dar-se por felizes quando são apenas espíritos levianos. Toda atenção precisa, porém, tais espíritos não assumam predomínio, para que tais espíritos não assumam predomínio. Porquanto, em acontecendo isso, nem sempre lhes será fácil desembaraçar-se deles. Não sendo tomadas as precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. Vigiai e orai para não cair em tentação. Olha a recomendação do Cristo. Vigiai e orai o tempo todo. Na hora que a gente for embora, quem tiver de carro, de moto, vigiai e orai. Pode ter alguém lá fora querendo assaltar. Vigiai e orai antes de sair de casa. Vigiai e orai na hora que estiver chegando em casa. Vigiai e orai o tempo todo. O que Jesus nos alertou com isso? Fica consciente, fica atento, fica esperto, porque qualquer coisa pode mexer com o nosso psiquismo e vai fazer com que os nossos pensamentos modifiquem toda a nossa fisiologia, a nossa biologia, né, podendo levar a um adoecimento e abrindo espaço para a influência de espíritos inferiores, infelizes, levianos. É muito comum que principiantes desejem participar de uma reunião mediúnica. A gente já pode ir no mediúnico? Não. Não é adequado. É necessário, primeiramente, estudo sobre mediunidade para aprender a ter controle. Eu costumo dizer aos meus pacientes que controle é uma ilusão, nós não temos controle de nada. Quando fala controle aqui, é saber usar. Então eu já fiz aqui 3 anos de curso, né? Mediúnico 1, mediúnico 2, mediúnico 3, estou apto aí para o trabalho mediúnico. Você vai começar aí e gradualmente você vai começar a exercitar o que você aprendeu. Você vai começar a transformar em prática o que você já sabe em teoria. E na prática, a teoria é outra. O passe, a oração, a prática da caridade é um vínculo a um grupo de estudos doutrinários da mediunidade e do Evangelho. Fortalece as defesas psíquicas e morais.
Tanto que nos trabalhos mediúnicos sempre tem abertura com uma leitura do Evangelho e depois uma parte mais doutrinária, mais de estudo. Para quê? Para ir no nosso pensamento, na nossa vibração, já nos colocando de uma forma mais adequada. E a gente leva isso por quê? Imagina que triste que deve ser, né? Não me aconteceu ainda, espero que nunca aconteça, mas você está num grupo mediúnico e o Espírito fala assim, mas você não tem moral para falar, eu sigo você o dia inteiro, eu sei que você não faz nada disso, fica querendo dar uma de cristão, né? Você acabou de xingar o cara ali no trânsito, o cara te deu uma fechada, você xingou ele. Aí se você conseguir admitir, realmente, eu xinguei mesmo, eu tenho muito para evoluir, eu não tenho moral para falar nada para você. Mas eu estou numa tentativa, eu estou tentando, e aí, vamos tentar também? Né? Ou seja, você se humaniza, você coloca como perfeito. É preciso entender que o que é ser médium, como exercitar a mediunidade, de que uma forma os espíritos atuam no pensamento e atos de cada um. Olha como isso é importante, gente. Atuam no pensamento e nos atos de cada um. Atuando no pensamento, influencia a ação. O espírito pode me levar como se eu fosse um fantoche, aqueles bonequinhos que ficam na cordinha assim, a fazer alguma coisa? Não. Mas eles podem influenciar o pensamento e, através do meu pensamento influenciado, me levar a uma ação que não é digna daquilo que eu estou pretendendo, evolutivamente falando. Porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Nossa, gente, a maior caridade que a mediunidade pode nos dar não é ajudar os outros, é nos educar, é nos melhorar, é evoluir moralmente, é aprender a servir. Temos uns minutos, então a gente já vai entrar na parte 10, ok? No capítulo 10. Estudo prática mediúnica, módulo 1, transes. O que é transe? Estado alterado da consciência. Estado alterado de consciência. Tenho certeza que todos nós aqui já passamos por uns transes. Seja pelo nosso pensamento, seja por algum aditivo químico, líquido, né? Ou seja, o que altera a nossa consciência? Nós temos hipnose pode alterar a consciência, a leitura de um livro pode alterar a consciência, música altera a consciência. Na semana passada teve o Tomorrowland. Eu não curto música eletrônica, já curti lá na adolescência, não curto. Mas alguns amigos meus foram. E assim, aí eles filmam, né, na hora que eles estão dançando para postar, você fala, gente, essa pessoa está possuída. Ela não é assim. Esse cara é sério. E a pessoa tá na loucura lá, porque fica... Aquela tonalidade, aquela vibração vai fazer com que a pessoa entre no estado alterado de consciência. Música erudita, né? Quem tem o hábito de escutar música erudita, música clássica, altera estado de consciência. Emociona, né? A que eu mais gosto, né, do Karloff, que é a Carmina Burana. Eu escuto aquilo, o coração bate tão forte, né? E é uma ópera profana. Ópera profana é que na antiguidade, lá na Idade Média, as óperas que eram cantadas eram todas, tinham um cunho cristão. Então era tudo uma devoção a Deus, né? As letras eram assim, normalmente em latim. A ópera profana de Karloff fala o quê? É o povo se divertindo, indo dançar e ser feliz, independente de Deus ou da religião. E isso, na época, foi tido como um dos maiores pecados, né? E uma das maiores obras-primas que tem até hoje, né? E ela mexe com o estado de consciência. Sei lá, você tomou uma latinha de cerveja. Gente, é errado, é pecado, tal. Não. Vai depender de como você faz isso. Mas dependendo da sua composição corpórea, uma lata de cerveja já pode trazer alteração de consciência. O que é isso, alteração de consciência? Nós temos uma barreira chamada consciência ou censura. Quando a gente fala de alteração de consciência, essa censura, essa barreira é retirada. Podemos, inclusive, entrar em estados de alteração de consciência, estados de loucura.
Eu já escutei muito relato de paciente que foi tomar aquele ayahuasca. O que eles falam, eu falei, meu, vocês entraram numa vibe muito louca, né? Mas conta mais, né? Curiosidade não, né? Porque eu vi um elefante cor-de-rosa, mas o que queria dizer o seu elefante cor-de-rosa? O que o elefante significa para você? Né? O elefante na sala, né? Que de repente está querendo falar de uma discussão familiar, alguma coisa, né? De alguma coisa incômoda. E o que você quer tomar, você vai. Ah, mas você recomenda? Claro que não, caramba. Traz um estado alterado de consciência e é um tipo de droga. Isso aí vai destruir seus neurônios, vai acabar com a sua cabeça. Você vai virar uma retardada. Na maioria é mulher, porque a mulher é mais mística, mais, eu quero entender, né? Homem é mais fechado, essas coisas não existem, não vou deixar ninguém me controlar, não vou ficar muito louco. Aí vai pro bar, bebe, fica muito louco, faz besteira. Pior que as meninas que beberam aí basta. Todas as manifestações, boas ou más, dizem respeito à mente do ser encarnado ou desencarnado. A mente, ao psiquismo, a alma. A mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. Nossos sentimentos em nossa vida íntima determinam nossas vibrações, ou seja, o meu mundo interno, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, e que às vezes nem eu sei. E que às vezes eu escondo de todo mundo e crio uma máscara, uma persona muito adequada, muito boa, e todo mundo vê isso e me acha incrível. E o meu mundo interno está totalmente desorganizado. Primeira projeção que a gente falou, da saúde, né? Que a casa bagunçada, né, mostra quem é que mora nela. Mas aí eu coloquei, né, uma fachada super bonitinha, mas lá dentro está destruído. Isso vai influenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Todos somos médios dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. No livro Domínios da Mediunidade. Ou seja, o nosso pensamento, né, ele direciona os nossos sentimentos e emoções. Se os nossos pensamentos são elevados, as energias que vivenciamos, né, elas serão positivas e vão nos ajudar. Se são negativas, nos levam para as esferas inferiores e a comunicação, a conexão também nessa vibração de esferas inferiores e de irmãos ignorantes, infelizes. A relação fluídica determina o sucesso da comunicação. O que isso quer dizer, gente? A relação fluídica. Quando eu me coloco sentado numa mesa mediúnica ou num curso, e eu vou, como diz a slide anterior, né, pensar, edificar o meu pensamento elevado, eu estou criando uma conexão. Essa fluídica, que é a relação fluídica, o fluido é manipulado pela espiritualidade superior. Então eu crio uma relação, uma conexão. E essa relação, essa conexão vai depender do meu pensamento. Quanto mais elevado o meu pensamento, vai determinar o sucesso da comunicação. Eu posso ter um pensamento extremamente elevado, cristão, moral, bem moral, e dar uma manifestação para um espírito muito inferior, muito ignorante. Né? Como diz lá no livro, né? um dos dragões. Mas o meu pensamento está elevado e que vai determinar o sucesso da comunicação. Gente, o que é sucesso da comunicação? Ela ser boa, ser legal, eu falar bonito? Qual que é o sucesso da comunicação? Falar aquilo que precisa que o Espírito pediu para você dizer. A caridade. O sucesso da comunicação é a caridade. É o serviço, é o resultado evolutivo que traz a comunicação. Se ela não trouxe nenhum resultado evolutivo, ninguém aprendeu nada, não teve sucesso a comunicação. É só blá, blá, blá. Seja para você, seria uma caridade. Somente para você. Transformou alguma coisa? Se transformou, né? Se mudou, modificou para melhor, teve sucesso. Se não, é blá, blá, blá. Palavras soltas ao vento, não serve para nada. A condição do desencarnado pode não ser adequada. E aqui eu queria acrescentar que do encarnado, muitas vezes também, que a gente falou do cuidado com o corpo, da corporalidade, né, para estarmos aptos ao trabalho mediúnico.
ao fenômeno da mediunidade, né? Ao exercício da mediunidade. Mas a condição do desencarnado pode não ser adequada. Né? Qual seria essa condição? Do seu perispírito, né? Está muito machucado, ou seja, ele também está muito psicologicamente, emocionalmente, muito deprimido, né? Então, às vezes, por mais boa vontade que a gente tenha, às vezes não tem sucesso a comunicação, porque o espírito pode não estar em condições. O transe é um estado especial entre a vigília, acordado, e o sono, que abre as portas da subconsciência, ou seja, me tira da consciência. Eu vou ficar inconsciente, então? Pode acontecer transes, que a gente vai chamar de transe sonambúlico, que o médium não vai ter lembrança depois do que foi falado, do que foi feito, mas tem a espiritualidade ali coordenando isso. Ou os instrutores do curso encarnados também vão estar coordenando, vigiando e amparando, né? Isso vai depender do transe, da profundidade do transe mediúnico. Como eu falei, né? Cessa essa barreira da consciência, a censura da consciência, então abre-se para a subconsciência, ok? O transe pode ser superficial, consciente, ou profundo, inconsciente e sonambúlico. Aí vai depender também da capacidade do médium, né? E dentro de todo o preparo que ele fez. Algumas manifestações vão ser melhores se houver o sonambulismo, né? A inconsciência do médium, porque ele fica ali de uma forma, entre muitas aspas, tá passiva, para que ele seja realmente um instrumento. Em trabalhos, por exemplo, de cura, muitas vezes os médiums que estão doando energia, fluido, anímico, vão entrar em estado sonambúlico. A espiritualidade vem, tira aquele fluido e vai lá fazer cirurgias, operações, né? Curas com o perispírito dos desencarnados. No transe superficial, há poucas falhas ou nenhuma em nossas lembranças. O médium se recorda de tudo e algumas vezes até tem dúvida de ter passado pelo transe. Aconteceu alguma coisa? Parece que nada aconteceu. Ou seja, ele está bem consciente. No transe profundo ou sonambulismo, há extrema sugestibilidade que pode ocorrer amnésia lacunar, esquecimento de acontecimentos ocorridos no transe. É raro, gente. É mais raro, mas pode acontecer, tá? Durante o transe... não lembrar de nada. Pode acontecer. Eu tinha lembrado... Você psicografou, mas não sabe... Pode não lembrar de absolutamente nada do que psicografou, né? Vai ter todas as características da mediunidade. Ela ainda é anímica, ainda passa pelo cérebro, como a gente já estudou, do comunicante, do médium, aliás, e do comunicante, através do perispírito dele. Porém, o psicógrafo, o médium psicógrafo, não vai ter memória depois, não vai ter lembrança do que foi feito, que ele escreveu. E isso vai ser a escrita mecânica, né, ou automática, onde é como se o espírito pega a mão do médium e ele que escreve. O médium não tem mínima consciência do que está sendo feito ali. Durante o transe ocorre o sono magnético, que pode ser rápido e imperceptível ou prolongado, com visíveis alterações do estado psíquico. Uma curiosidade aqui. Os desdobramentos, ou seja, quando o perispírito sai do corpo físico e vai perambular pelo mundo espiritual, ainda ligado por fios ao corpo físico, ele acontece normalmente no sonambulismo. Pode acontecer desdobramento consciente? Pode. Ele é mais raro, né? Porque exige uma técnica do médium muito apurada, mas pode acontecer. Mas normalmente vai ser no sonambulismo, tá? É muito interessante, às vezes, eu estou fazendo palestra e alguém dorme. Esse é o espírito saindo. O espírito está em pé, atento, ouvindo a palestra. A pessoa está lá. Aí você pergunta, mas por que só vai ouvir, né, só vai entender alguma coisa transformadora para a vida dele com ele desdobrado? Porque ele está ali consciente, às vezes defendido pela racionalidade dele. Então a espiritualidade vai lá, dá um passe, dá uma capotada, e aí tira essa censura para se ouvir numa outra esfera, numa outra dimensão. Não podemos desconsiderar a ação anímica, mesmo nos transes sonambúlicos ou profundos. Como eu estava falando, sempre é anímico, sempre.
não vai ter, em hipótese alguma ocasião que não vai ter o animismo, tá? Sempre tem o animismo. Anímico é da alma, a alma do médium. O livro dos médiuns indica que bons médiuns são os considerados como bons intérpretes. Ou seja, bons intérpretes, às vezes, você está ouvindo o Espírito falando, e às vezes, assim, não está muito claro o que ele está falando, mas você sabe interpretar o que ele está falando. Isso quer dizer que você fez uma boa conexão fluídica com o Espírito comunicante. Então, muitas vezes, é uma interpretação do que está sendo falado, do que está sendo colocado para ser escrito. Vamos, mais uma só para a gente encerrar. Tipos de transes patológicos causados por enfermidades. Um coma, por exemplo. Eu tenho um paciente que ele ficou 8 meses em coma por causa de Covid. Era um senhor já, mas assim, forte e tudo. Ele saiu do hospital, um fiapo de gente. Porque o corpo vai atrofiando a musculatura e tudo. Ele teve que reaprender a andar, a respirar, a comer. Mas é incrível os relatos dele, que ele fala assim, eu via pessoas da minha infância, pessoas que já morreram. Eu atravessei o túnel. Todo mundo fala que você está lá no túnel de luz e não sei o que, você volta. Eu atravessei. Eu vi muitas coisas. A forma descreve para mim o que você viu. Claro que tentando olhar do ponto de vista psíquico. E ele fala assim, olha, eu vi umas coisas assim, as casas eram desse jeito, tinha toda uma comunidade de pessoas viventes. Aí ele fala, você assistiu já aquela animação que tem aquela bonequinha 22? Eu falo, tá, o sou, ele é aquilo. Tem professor, tem tudo lá. E ele era extremamente ateu. Ah, ele virou cristão, ele virou espírita? Não. Ele tem dúvidas. E na dúvida, olha que interessante isso, gente. Na dúvida, ele começa a mudar o comportamento dele. Como eu não sei se isso foi delírio ou se é verdade, o comportamento dele começou a mudar. Foi transformador. Aí ele fala, eu sei que você é espírita, já te vi lá no semeador. Ele frequenta o semeador, porque a esposa dele é espírita. Esse negócio existe mesmo? Eu falo, não sei. Vai que não, Mas vai que existe. Aí você não muda seu comportamento, para onde você acha que você vai? Ah, mas se não existe nada, eu vou para onde? Eu vou para o limbo. Eu falei, então, mas você viu uma outra coisa. E aí, como é que fica agora? Ele na dúvida, é melhor a gente mudar. Olha que benefício, gente. Quer falar alguma coisa? Exemplos, traumatismo craniano, coma, febre, período que antecedem a morte, etc. Espontâneos ou naturais, pré-exposição orgânica, caso dos médiums. Provocados ou induzidos por ação magnética, hipnose, sugestibilidade ou químicos, medicamentos, drogas lícitas e ilícitas. Eu confesso para vocês que ontem eu entrei num transe, porque eu estava travado nas costas, Aí foi uma massagem em casa, trabalhou instante. Mas parece que um pau, um cabo de vassoura nas suas costas, tá duro isso aqui. E fica uma hora e meia tentando relaxar, não sei o quê, aí fez ventosa, e aí eu fui tomar um relaxante muscular. Nossa, eu cancelei todos os meus atendimentos, e eu fiquei grog de tudo. E aí minha esposa fala assim, nossa, mas você tá vendo alguma coisa? Eu falei, nossa, eu tô muito louco, você não tem ideia, assim. Aí eu acho que esse deve ser o efeito do pessoal que fala, que quando usa uma droga dá vontade de rir, esse tipo de coisa, que você fica totalmente alterado. É uma alteração de consciência, não tem barreira mais de censura. Você não tem censura para falar, não posso isso, não posso aquilo. Você fica muito solto, E foi por ação de uma medicação. Para relaxar o músculo, ela cria um anestesiamento mesmo. Ok? Então a gente vai encerrando por aqui para não ultrapassar o horário. E aí semana que vem o pessoal continua a partir do próximo aqui, certo? Que seria o de número 147. Vamos então, para a gente encerrar, fazer mais uma prece, a nossa despedida, rogando a Deus, nosso Pai, a espiritualidade maior, aos nossos pintores e a Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. Que nos abençoe e que nos proteja na nossa volta para as nossas casas. E que nós possamos, Senhor, levar aos nossos entes queridos, aos nossos lares,
essas vibrações de luz, de amor e de harmonia que são despejadas sobre nós nesse momento. Mestre amado, te somos muito gratos e te rogamos, Senhor, inspira-nos sempre para que tudo que nós estamos aprendendo possa sair da esfera da teoria e ir para a esfera da prática. Ainda que não seja, Senhor, através dos fenômenos mediúnicos, mas da nossa boa vontade em ajudar, em elevar a nós mesmos e aos nossos semelhantes, contribuindo para um mundo melhor através da nossa própria transformação pessoal. Se conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Meus queridos, muito obrigado por hoje. Obrigado, pessoal que está em casa, online. E a gente se vê semana que vem. Obrigadão. Tchau, tchau. Eu queria só completar uma coisa que comecei a escrever aqui, mas daí eu escrevi a metade, a outra metade eu esqueci que você falou. A mediunidade é uma evolução para a moral. Uma evolução moral. É uma evolução moral. Só isso. Só. Foi moral, evolutiva, progressista. Moral é isso que eu comportamento. Através do nosso comportamento, das nossas ações. Da modificação, quando a gente fala modificação moral, a gente não está falando de uma moral